Nós vamos conversar um pouquinho, eu vou ficar aqui de lado, sobre o tema automedicação, riscos e consequências. Falar sobre automedicação parece uma bobagem, mas um dado estatístico. Dizem as más línguas que a automedicação é responsável por aproximadamente 20 mil mortes no Brasil anualmente. Então, se você pensar nos terremotos, nas guerras, nas catástrofes, quantas pessoas, quantos seres humanos se perdem, se você imaginar que, independente do tamanho do Brasil, país continente, com uma população de quase 200 milhões de habitantes, se perder 20 mil vidas por ano, é uma coisa um pouco assustadora. Todos nós negligenciamos o fato e, ao mesmo tempo, o mundo começou a acordar para esse fato. A farmacopeia, os laboratórios, a medicina está cada vez mais evoluída e significa também uma evolução e uma criação de um grande número de drogas novas. Drogas essas que têm os seus efeitos benéficos e também seus efeitos colaterais. Já ouvi dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso é real. E eu completaria dizendo, saber usar, você estará usando um remédio, e não saber usá-lo, é possível que você esteja usando um veneno. Então, baseado em tudo isso, e como clínico, como internista, uma pessoa que vive muito dentro de uma terapia intensiva, e participa quase do dia a dia de um grande hospital, eu também comecei a perceber o quanto, até do ponto de vista econômico, o quanto isso custa para o país, para as fontes pagadoras, e quanto isso custa para a humanidade. E o Brasil, recordista em muitas coisas, também participa, ele está no pódio, não sei se é medalha de ouro, mas ele está no pódio, sim, dos países que mais existe a automedicação. Então, o que é a automedicação? Como é que se define a automedicação? É simples. Simples e complicado. Automedicar-se é introduzir no seu corpo, de qualquer forma, oral, tópica, injetável, em forma de gotas, comprimidos, de forma de cremes, qualquer substância farmacologicamente ativa, no que a gente chama de medicina alopática, por decisão própria. Quando um ser humano resolve introduzir no seu corpo, por decisão própria, qualquer forma de medicamento, ele estará se automedicando. Não tem outra definição para a automedicação. O que isso significa? Então, eu vou dar uns dados, só para... Não adianta, eu não gosto de fazer muita estatística, né? Mesmo em congresso médico, quando vem aquelas tabelas, aqueles gráficos horríveis, para a gente aprender alguma coisa, falo, imagina fazer tabelas e gráficos para leigos, né? Para quem não é médico. Acho que a palestra ela tem que ter uma conversa com uma população não médica, ela tem que ser um pouco agradável, mas eu preciso falar alguns dados só para que vocês entendam. A Anvisa tem esses dados. O uso indiscriminado de medicamentos ocupa o primeiro lugar em causas de intoxicações. Você fala, como assim? Intoxicações, você pode ter intoxicação alimentar, você pode ter uma intoxicação, eu vou falar depois, da tentativa de suicídio, por gases tóxicos, por substâncias que você ingere sem querer. Não. A maior causa de intoxicação em algum ser humano é por uso indiscriminado de medicamentos. E o mais provável que é, dentre esse uso indiscriminado, o que se chama automedicação. Mais de 10% das internações hospitalares são causadas por eventos adversos do uso de medicamentos. Então, prescrita por médico ou não, mais provável é que seja o não, 10% das vagas de um hospital qualquer, aqui no Brasil ou no mundo, são ocupadas por pessoas vítimas de eventos adversos de remédios.
Então você imagina que o médico que conhece o remédio já pode provocar esses eventos adversos. Imagina quem não o conhece e o ingere. Em 2002, 26,9% das intoxicações exógenas foram causadas por uso indiscriminado de medicamentos. A expressão intoxicação exógena, entre nós médicos, tem era quase sinônimo de tentativa de suicídio. Toda pessoa que um dia tentou se matar, ela ingeriu uma grande quantidade de medicamentos. Então, quando se fala em intoxicação exógena, se imaginava que toda pessoa que internava com esse quadro tentou se matar. Vai lá, aquela encrenca, a pessoa tomou não sei quantos comprimidos disso e daquilo, tentou se matar, ingeriu, já teve soda cáustica no passado, era muito comum, calmantes em exagero e daí por diante. Mas, na verdade, o que se sabe estatisticamente é que quase 30% das pessoas que internam com uma intoxicação exógena não tentaram se matar, não. Tomaram remédios inadvertidamente e culminou em algum problema na saúde, algum problema agudo, necessitando a ida a um pronto-socorro e até medidas, às vezes, heróicas para que não se perca a vida desse paciente. Por quê? Principais dúvidas dos pacientes. Eu acho que as pessoas também falam, tá bom, mas o que você quer que eu faça? Eu vou ficar o tempo todo, qualquer coisa que eu sinta, qualquer problema que eu tenho, eu sou obrigado a ir ao médico e a consultar um médico. Imagina a nossa saúde pública, onde uma mulher pega a fila do SUS com um microscópico nódulo de mama, e quando ela é atendida, esse nódulo já tem mais de 3 centímetros, e quando ela vai ser tratada, o tumor de mama já é inoperável. Como é que o senhor quer que eu vá procurar o SUS ou o serviço público para me atender de uma dor de cabeça ou qualquer coisa do tipo? Muito bem, é real. Isso é muito real, isso nos preocupa demais. Mas, assim mesmo, criamos algumas perguntas, alguns esclarecimentos que são fundamentais, que tem que estar na mente das pessoas. Quem pode prescrever uma medicação? Só uma pessoa pode prescrever uma medicação. É o médico. Não existe nenhum outro profissional, nenhum outro tipo de pessoa, de ser humano, de pessoa que atenda à população, que na prática tenha condições de prescrever um medicamento. Existe algum medicamento que não tem efeito colateral? Resposta: não. Não existe nenhum tipo de medicamento isento por completo de efeitos colaterais ou eventos adversos. E os medicamentos, na verdade, eles têm efeitos colaterais ou eventos adversos de acordo com o ser humano que o está ingerindo. Então, não existe essa história, tome tal coisa porque eu tomei, me fez bem, não faz mal nenhum. Isso é uma grande bobagem. A bula é suficiente para se conhecer um medicamento? Resposta: não. A bula tem informações técnicas, a bula tem informações com fundo de propaganda e a bula tem informações para se proteger de possíveis processos caso ocorra alguma coisa. Então, não se baseie pela bula para saber se o remédio é bom para você, se o remédio tem boa utilidade, tem bons efeitos, sem efeitos colaterais. Ou mesmo, aqueles tais efeitos colaterais descritos na bula, nada mais são do que dados para proteger o laboratório de um evento adverso que lá não esteja escrito. Então é comum, você prescreve um medicamento para uma pessoa, ou esse paciente se liga depois, eu li aqui, doutor Salim, que 0,8% das pessoas têm diarreia. E eu costumo ter diarreia de vez em quando, eu não vou tomar esse remédio. Então isso é uma grande bobagem. A bula, ela não tem condições de esclarecer, de dar condições a um ser humano de se automedicar. Toda vez que eu tiver um sintoma, devo procurar um médico? Evidente que não. Mas existem sintomas que as pessoas têm. Eu sempre cito como exemplo clássico a enxaqueca. Quem tem enxaqueca já consultou o seu médico, sabe se autodiagnosticar uma enxaqueca
e, quando tiver a crise de enxaqueca, fará a medicação repetitiva que já foi um dia orientado por esse médico. E quem tem uma enxaqueca, esporadicamente, deve ir a seu médico, sim, para saber se as medicações que ele utiliza são adequadas, para saber se as medicações que ele utiliza estão ou não causando algum problema no seu organismo e se tem alguma coisa nova, diferente, enfim, um novo esquema para tratar aquela enxaqueca. Então, toda vez que ele tiver o sintoma enxaqueca ou o outro sintoma que o acomete, as mulheres têm muita cólica menstrual, as mulheres têm muita TPM. Então, toda vez que ela tiver sintomas de TPM, deve procurar o médico? Não. Ela deve ter um esquema já pré-determinado pelo seu médico para que ela se medique de maneira adequada. Saúde pública e população carente, como ter seu médico de confiança? Esta pergunta é a parte mais complexa e complicada para se inibir a automedicação. Como é que eu vou exigir que uma pessoa na população carente, desprovida de recursos ou de um bom seguro-saúde, tenha seu médico próprio de confiança, que ele tenha seu telefone, que ele possa entrar em contato para descrever um sintoma, receber um sintomático e, caso não resolva, este médico vá examiná-lo. Então, o grande buraco e o grande problema, além de outros fatores culturais, de se medicar ou de receber informação de população leiga para que as pessoas se automediquem, na verdade, um deles e um dos mais importantes é a nossa saúde pública. Infelizmente, a nossa saúde pública ela é carente, ela é deficitária, ela não dá o atendimento adequado à população. Então, uma pessoa, coitada, que precisa de um remédio, está com um sintoma, ou no seu filho, ou no seu parente, se ela for esperar um atendimento, não vai ter jeito, ela vai ter que se medicar de alguma maneira, ou com alguma dica, ou com alguma coisa caseira, ou com alguma ideia que ela possa ter, ou o balconista da farmácia. Quando eu digo balconista da farmácia, não vamos confundir com o farmacêutico, que é uma classe extremamente diferenciada e competente, mas hoje farmácia é uma franquia. Vocês mesmos, corretores de imóveis, devem locar muitos pontos para novas farmácias serem abertas. E tem o farmacêutico responsável, mas ele não fica no balcão para atender a população. Então, esse é um dos grandes problemas pelo qual existe, em grande quantidade, a automedicação aqui no Brasil. Toda vez, eu preparei essa página, né, esse slide, não sei se fala mais slide, né, Paulo? Diapositivo. Porque eu gostaria que as pessoas entendessem, as pessoas tivessem ideia do que é que o Dr. Paulo Kaufmann tem que saber quando ele prescreve um medicamento ao seu paciente. Isso acaba entrando no piloto automático, mas as horas que o Dr. Paulo Kaufmann perde para estudar os medicamentos antigos que ele já utiliza e os novos que surgem no mercado, para que ele possa ter segurança em prescrever esse medicamento ao seu cliente, ao seu paciente, e ter domínio do que pode ocorrer com o seu paciente caso ocorra um efeito adverso, um efeito colateral ou uma reação. Nós não somos deuses de ter certeza que o remédio não vai fazer mal para uma pessoa, mas nós temos que saber o que fazer e detectar rapidamente quando esse medicamento faz mal para uma pessoa. O efeito da droga que compõe o medicamento, nós temos que saber exatamente o princípio farmacológico dessa droga e o que ela faz dentro de um organismo. As vias de administração de um medicamento, se é oral, se é injetável, se é tópica, se é em forma de supositório, se é em forma de inalação, existem várias maneiras de você introduzir um medicamento no ser humano, dependendo da droga e para que aquela droga está sendo usada, a via da administração varia muito. O tempo de absorção de um medicamento, quando você
precisa de um medicamento de ação rápida, um medicamento de ação lenta, que mantenha níveis no sangue por um período maior ou menor, isso tudo está intrinsecamente guardado no nosso cérebro para que a gente prescreva de maneira adequada e tente resolver o problema deste paciente sem lhe causar danos. De que maneira este medicamento é eliminado pelo corpo e em quanto tempo? Isso é muito importante. Uma pessoa leiga que vai se automedicar, ela não imagina que se de repente ela tiver um problema renal e tomar um anti-inflamatório não hormonal, ela pode acabar de lesar o seu rim, entrar em programa de diálise numa fila de transplante. Isso não é catastrófico, não. Uma das coisas mais comuns no serviço de hemodiálise dos hospitais, pacientes submetidos à hemodiálise à espera de um rim. Por quê? Por uso inadvertido de um medicamento de eliminação renal, quando este paciente já tinha previamente uma lesão compensada da sua insuficiência renal. Então, isso é um dado importante. Existem pessoas que têm um problema hepático e tomam um remédio e não imaginam que esse remédio é de eliminação hepática. E o fígado não consegue eliminar este medicamento de um corpo de um ser humano, está usando o quê? Doses excessivas e intoxicando esse ser humano, ou mesmo lesando mais ainda aquele fígado que estava lá com um problema, porém um problema compensado pelo seu organismo ou pelo médico que o cuida. Qual o intervalo apropriado das doses ou a dose adequada dos medicamentos? O mesmo medicamento, dependendo da doença e do paciente, pode ser dado, por exemplo, vou citar um antibiótico. Você pode usar amoxicilina, 500 miligramas via oral a cada 8 horas por 7 dias, ou até 4 gramas por via oral por dia durante 6 meses a 1 ano, dependendo da doença e do motivo pelo qual você está prescrevendo aquele medicamento. Então, o médico, às vezes, ele já apanha para saber a dose ideal do medicamento e o tempo de uso adequado. Imagine, então, a pessoa que não tem ciência do que está tomando e pelo motivo que ele está tomando. Qual o melhor horário, ou qual o intervalo apropriado? Já falei, qual o melhor horário para se ingerir um medicamento? Todo mundo fala assim, doutor, é melhor tomar o remédio depois da refeição ou com um pouquinho de leite e uma bolachinha. Tá bom. Agora, existem muitos medicamentos que têm que ser tomados em jejum, que ao tomar após uma refeição, ele não funciona. Existem muito medicamento que, se tomar com um copinho de leite, ele não absorve. E se tomar com uma bolachinha, ele absorve demais. E se tomar associado a um outro, os dois juntos podem criar um mecanismo tal que nenhum dos dois é absorvido, ou então são absorvidos em dose excessiva. Gente, isso é real. Dr. Paulo Kaufmann, quando anticoagula seu paciente, faz de conta que ele tem um paciente com uma embolia pulmonar. A esse paciente necessita tomar por 6 meses um remédio chamado dicumarínico, que é um remédio que atua no fígado, inibindo a formação de coágulo, de fator de coagulação, mexendo numa tal de vitamina K. E, de repente, esse paciente gosta de tomar esse remédio com o estômago cheio, de preferência cheio de salada após uma refeição. O remédio não é absorvido. Ou é tomado em jejum junto com outro remédio que protege o estômago. O remédio não é absorvido. Ou ele toma num horário tal que junto tem outro medicamento que inibe essa absorção. Ele não consegue anticoagular o sangue. Então, a situação alimentar de um paciente não é constante na ingestão de remédio. Cada remédio tem a sua situação apropriada. Se você, outro exemplo, quer dar complexo ferroso por via oral para o seu paciente, que seja antes da refeição, de preferência com um pouco de suco de laranja para aumentar a absorção, e evite ovos e derivados durante a refeição. Então, tudo isso o leigo não sabe, e o médico precisa saber para prescrever o medicamento de maneira adequada, uma absorção de maneira adequada.
Qual o período correto do uso de medicamento? Já falei, tem medicamentos que você usa por 24 horas, 48 horas, e às vezes o mesmo medicamento por uma semana, ou 6 meses, ou 1 ano, ou mesmo em algumas situações, a vida toda. Quem tem um material, uma prótese dentro do seu corpo, e por uma aventura teve uma infecção nesse metal, o tratamento com antibiótico pode ser eterno, porque quando esta pessoa suspender o medicamento, volta a bactéria para aquele local. Então, isso tudo é coisa médica. Um leigo não pode tomar decisões. E a pior coisa é quando o leigo toma a decisão pensando ser inocente, ele está fabricando um grande problema dentro de um organismo, causando um problema que outros medicamentos, às vezes mais potentes, a gente sempre cita o exemplo do antibiótico, não farão mais efeito e, às vezes, até perdendo-se a vida. Por isso que 20 mil pessoas morrem por ano no Brasil. Quais são os efeitos colaterais de um medicamento? Além dos da bula, além dos que os médicos conhecem, além do que os livros e congressos e palestras descrevem, tem um fato: existem efeitos colaterais de medicamentos que não são descritos e, de repente, naquele ser humano, aquele medicamento poderá causar esse efeito colateral sem que o leigo perceba que está sendo acometido por aquele efeito colateral, e o médico teria a obrigação de detectá-lo, e isso, ele persistir no medicamento, podendo até perder a vida, sim senhor. Então, efeito colateral de medicamentos são os mais variados possíveis, existem estatisticamente mais efeitos colaterais em um medicamento X, Y ou Z, mas nem sempre são descritos, são conhecidos, são sabidos e dominados principalmente por quem vai ler a bula para saber se o remédio faz mal ou não. O que é choque anafilático? Eu sempre cito choque anafilático, porque choque anafilático é o clímax de um evento adverso de um medicamento. É a falência súbita, aguda e catastrófica dos mecanismos todos de manutenção da circulação e da ventilação, da oxigenação de um ser humano. É a reação máxima da alergia, levando a uma falência circulatória, a um edema, um inchaço generalizado, incluindo as vias respiratórias. E se não for detectado rapidamente, e se não for atendido rapidamente, perde-se a vida de um ser humano. Então, quando se medica alguém, o médico tem que estar preparado para receber desse paciente, quando o medicamento é novo para aquele ser humano, alguma informação dizendo que algo está ocorrendo que pode culminar com um choque anafilático. Duro é isso acontecer com quem não sabe nem o que é choque anafilático, nem o que é falência circulatória, nem o que é falência respiratória, nem o que é traqueostomia de urgência, intubação, ventilação mecânica, e terapia intensiva e daí por diante. Então, eu cito o choque anafilático como exemplo clássico de que qualquer medicamento pode levar a este quadro, porque isso é uma reação individual do medicamento para com aquele ser humano. Os médicos não devem causar terrorismo na população. Eu não posso, toda vez que eu vou prescrever um remédio, olhar para o meu paciente e falar: tome cuidado que você pode ter um choque anafilático. Isso é nada produtivo. Isso é até um desserviço à população. Mas, felizmente, é uma situação rara, não comum, mas que todos nós, médicos, temos que estar preparados para enfrentar esse tipo de intercorrência, porque isso diferencia a vida da morte. Então, quem se automedica, dentre esses 20 mil mortos anuais no Brasil, por exemplo, provavelmente uma pequeníssima porcentagem, mas existe, gente teve algum choque anafilático que pode ter morrido em casa sem saber e no dia seguinte ser encontrado pela família.
Como saber se uma pessoa é alérgica a um medicamento? E essa é boa. Resposta: do ponto de vista prático, não tem como saber. Existem os testes. Existia um teste antigamente, o Apovian deve ter feito, que é o do benzetacil. Então, como o benzetacil é uma injeção altamente irritante, é uma injeção intramuscular profunda, de acúmulo, ela demora 21 dias para ser totalmente liberada da nádega do pobre coitado que a recebeu. Aí alguém pegava um pouquinho do benzetacil e injetava na região intradérmica, que é absolutamente incompatível com o veículo da penicilina benzatina, que é o benzetacil. 100% das pessoas tinham reação, porque formava uma pápula, inflamava, reagia, inchava, e então, o senhor é alérgico a benzetacil. Existe é mentira, a maioria das pessoas não são alérgicas ao benzetacil. Isso causa tanta controvérsia que hoje o benzetacil não se aplica mais em farmácia, nem em posto de saúde. Hoje o benzetacil é medicação de uso exclusivo hospitalar. Por tanta briga que sai, você não vai fazer o teste, eu vai fazer o teste, eu fiz o teste, sou alérgico. Ou a penicilina tem muitos substitutos, mas tem algumas situações que ela é importante. Aliás, o medicamento, do ponto de vista de saúde pública, é muito barato e efetivo. Mas saber se a pessoa é alérgica ou não ao benzetacil, existe um teste extremamente sofisticado, com diluição de 1:1000, fazendo um pinguinho na pele, fazendo uma análise com microscópio. Não vai ser feito isso numa farmácia na Vila Alpina para saber se a pessoa é alérgica ou não ao benzetacil. Então, do ponto de vista prático, para a nossa população, para os nossos ouvintes, os nossos assistentes, significa: não tem como saber se uma pessoa é alérgica ou não a um medicamento. Todos nós, médicos, quando alguém fala, eu sou alérgico a tal coisa, eu acredito, eu não testo, porque já tivemos experiências horríveis de achar que aquela alergia não existia, e quando se aplicava o medicamento, existia sim, e era uma encrenca danada. Então, eu não sei quando uma pessoa é alérgica ao medicamento, e quando ela me fala, sou alérgica, eu acredito e não uso o medicamento. Fatores que estimulam a automedicação. É isso. Fator cultural. Nós, brasileiros, gostamos de tomar um remedinho que aquela passa na porta da farmácia. 90% da população brasileira. Bom dia, tem alguma novidade hoje? O farmacêutico fala, não chegou nada novo. A vizinha, a sogra, o irmão, a funcionária, enfim, o corretor da nossa confiança. Você está com dor nas pernas? Toma tal coisa que faz bem. Esse fator cultural existe e é muito difícil de ser modificado. Facilidade de se obter medicamentos. Aquela gôndola da farmácia que tem promoção, compra uma Novalgina e leva um Tilenol de brinde, aquilo é uma palhaçada. Aquilo é um crime. E agora parece que estão tirando a gôndola. Acabaram com a gôndola nas farmácias, né? Então, você chegar na farmácia, então, tem uma situação ridícula. Os remédios, os calmantes, receita azul, algum faixa tarja vermelha, receita branca carbonada. Mas aí você chega na farmácia e compra, por exemplo, Meticortem. Pode comprar? Pode. Está liberado. Você já parou para pensar, se você tomar durante um mês 40 miligramas de Meticortem por dia, a encrenca que vai ser na sua vida? Você arrebenta com a sua suprarrenal, você incha loucamente, você fica diabético, seus ossos vão para a cucuia, você tem uma deficiência imunológica, pode ter uma septicemia, uma infecção por um germe oportunista e morrer. Ué, não paro, não. Você só tem que tomar o medicamento com orientação médica. O corticoide, ele é utilizado para inibir a rejeição de órgãos num transplante.
Então, imagina o significado deste medicamento. Ele é vendido inadvertidamente em qualquer farmácia. Os anti-inflamatórios agora foram, aí tem que ter receita. Mas, teoricamente, todo medicamento só poderia ser vendido sob orientação médica. Eu falo medicamento alopático, porque daqui a pouco eu vou apanhar dos homeopatas, daí por diante. Na alopatia, todo medicamento só deveria ser retirado sob orientação médica. Propaganda de medicamentos na imprensa leiga. Eu falo na Jovem Pan, eu sou muito amigo do Tuta. A única briga que eu tenho com ele, mas aí não tem jeito, como é que eu vou evitar que isso ocorra? É um absurdo o medicamento que tenha um princípio farmacológico ativo ser motivo de propaganda de televisão. Isso é um crime, deveria se prender o proprietário da televisão, do rádio, o proprietário do laboratório e quem permite que isso ocorra. E ainda com aquela frase ridícula, se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. E devia ter entre parênteses, se der tempo. E muita gente deve ter morrido ou deve ter tido algum problema grave diante de um medicamento de propaganda de televisão, antigripal, analgésico, remédio para ressaca, remédio para dar mais força. As próprias vitaminas, se você for estudar, overdose de vitamina pode causar intoxicação por um grande volume daquela vitamina dentro do seu organismo. Então, a propaganda de medicamentos na imprensa leiga é uma coisa muito grave e muito séria. Amostras grátis. Eu, particularmente, recebo amostras grátis no meu consultório e derivo toda essa amostra grátis para instituições carentes, para gente carente. Eu tento, é lógico que eu não consigo, que esses medicamentos sejam retirados nos locais em que eu forneço, mediante a apresentação da receita médica. É lógico que eu não vou conseguir, mas pelo menos eu derivo as amostras grátis para gente que precisa. Espero que alguém os oriente adequadamente. A amostra grátis também é fator de automedicação e de distribuição de medicamentos de maneira inadvertida. Excesso de medicação de tratamentos anteriores. Todo mundo tem em casa uma caixinha de sapato, porque uma gaveta, um armáriozinho, onde sobrou 2 ou 3 comprimidos do tratamento anterior, o antibiótico, o antitérmico, o anti-inflamatório, o cicatrizante, daí por diante. Aliás, por favor, de vez em quando, vocês olhem lá para ver os vencidos, já para ir jogando fora, para ir renovando estoque, para não, de repente, de madrugada, você não tomar algo que já passou o tempo, que também deteriora o princípio ativo, é outra encrenca. Isso deveria acabar. Os medicamentos deveriam ser vendidos de maneira unitária, de tal forma que você compre o número exato de comprimidos ou de gotas ou o tubo da pomada usados dentro daquele tratamento, porque essa é a única maneira de se evitar que você se automedique de madrugada com uma dor de dente ou coisa que o valha. E carência de atendimento público, que já descrevemos anteriormente. O que é interação medicamentosa? E aqui eu vou acabar. As pessoas têm que entender que o ser humano ele é complexo, as drogas também. Se um remédio faz um efeito X e um outro faz um efeito Y, os dois juntos dentro do ser humano não vão criar um efeito X e Y. Muitas vezes criam um efeito Z, que às vezes é fatal. O remédio Y pode inibir a ação do remédio X, e o remédio X pode intensificar a ação do remédio Y. Então, os polimedicamentos, as pessoas que tomam muitos remédios, converse com o seu médico, mostre o que você está tomando para saber se você vai ou não ter algum problema na utilização de vários medicamentos juntos. No Hospital Sírio-Libanês tem um software que, quando você prescreve, faz a prescrição eletrônica, já existe um alarme normal que diz: você está usando 2 medicamentos que se interagem, tome cuidado.
Então, nós médicos, no maior hospital da América Latina, ao lado do Einstein, nós temos um software dizendo quando um medicamento interage com outro. Imagine, então, vocês que não sabem o que é interação medicamentosa. Tomem muito cuidado. É muita encrenca quando a pessoa toma vários remédios ao mesmo tempo. Conclusões o tempo já passou. Fiquei muito satisfeito e, mais uma vez, eu sou clínico geral, não tenho nenhuma especialidade, mas eu estou me especializando em falar para não médicos, fico satisfeito, até escrever livro para não médicos, ao lado do Dr. Paulo Kaufmann. A automedicação é um tema palpitante e, felizmente, o mundo acordou para isso, porque cada vez mais temos medicamentos, novidades, e o povo gosta de medicina e de se medicar e de se tratar. Mas não é bem assim. Uma coisa que, teoricamente, estatisticamente, mata 20 mil pessoas por ano no Brasil, vale por uma guerra, vale por um terremoto, ou alguns terremotos. Então, é isso. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Dr. Paulo Kaufmann para falar sobre os 10 mandamentos do pé diabético, porque eu vou falar uma coisinha de clínico, só para vocês entenderem por que o Dr. Paulo Kaufmann se preocupa muito, como angiologista que é. A maior causa de amputação de membros por não violência, evidente na faixa de Gaza, ou em Angola, na época da Guerra Civil, ou agora, aí no Haiti, com esse terremoto, deve superar o que o Dr. Paulo vai falar, mas a maior causa de amputação por não violência, por não trauma de membros inferiores é o diabetes. Então, por favor, fiquem atentos e eu passo a palavra ao Dr. Paulo, por favor. Tocando na tela. Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre uma doença que acomete cerca de 8% da população brasileira, que é o diabetes. E vamos conversar com o senhor sobre as complicações dessa doença terrível. Bom, vejam, antes da descoberta da insulina, a insulina foi descoberta na década de 1920 por 2 pesquisadores canadenses. Antes da descoberta da insulina, os diabéticos morriam devido a entrar em coma e acabavam morrendo por não ter medicamento adequado para esse tratamento. Então, os diabéticos, nessa época, morriam precocemente. Pois bem, a partir da descoberta da insulina, o diabetes começou a ser melhor controlado. A glicose no sangue começou a ser melhor controlada. O doente já não morria de coma diabético. Ele começou a viver mais. E, vivendo mais, começaram a surgir as complicações do diabetes. Complicações essas que são, fundamentalmente, complicações nervosas e vasculares. O pé do diabético é particularmente suscetível a isso. O pé é um segmento corpóreo dos mais desfavorecidos do organismo. E vocês verão por quê. O pé é o nosso suporte, suporta o nosso corpo e nos mantém em contato com o solo. Ele está sujeito a todo tipo de agressão, todo tipo de trauma. Nós não andamos sempre em superfícies lisas. As superfícies são irregulares e o pé tem que se adaptar a essas superfícies irregulares. Então, o pé precisa ter uma sensibilidade da pele adequada, precisa ter uma movimentação adequada, porque essa movimentação adequada vai estimular o sangue a retornar para o coração. Precisa ter, vamos dizer, todas as condições para suportar esses traumas.
Ele é desfavorecido também, por quê? Porque é o segmento situado mais distal, mais longe possível, do ponto de vista de nervos, do órgão central, que é o cérebro. E é também um órgão, vamos dizer, um segmento mal colocado em termos de circulação, porque é o segmento mais distante do órgão central, que é o coração. Então, vejam que o pé realmente está situado numa situação bastante desfavorável no nosso organismo. Se vocês analisarem o pé, um pé normal, nós apoiamos o pé praticamente em 3 pontos, porque o pé tem um arco chamado arco dorsal e tem um arco transversal, de maneira que os pontos de apoio mais importantes num pé normal são a base do primeiro dedo, a base do quinto dedo e o calcanhar. São os 3 pontos que têm maior pressão sobre o solo num pé normal. Então, vejam, o pé ele precisa ter uma movimentação bastante ampla. Para isto, ele precisa ter os nervos, tanto da sensibilidade como da motricidade, perfeitamente adequados. E precisa ter uma circulação adequada, porque a movimentação do pé, conforme vocês viram, é que faz o sangue retornar para o organismo. Então, o pé tem que ter sensibilidade, tem que ter motricidade adequadas para isso. O que acontece no diabético? No diabético, existe alteração nos nervos periféricos. Então, é a chamada neuropatia diabética. Existem alterações nos vasos. É a chamada angiopatia diabética. E esses 2 fatores acabam por levar à formação de infecção, porque o diabético em si ele já tem uma diminuição da sua resistência imunológica. Então, ele está mais sujeito do que o indivíduo não diabético a ter infecções. A neuropatia e a angiopatia colaboram para que ocorra a infecção. A neuropatia diabética ela acomete as fibras tanto da sensibilidade do pé, como as fibras que fazem a movimentação do pé, e as fibras chamadas autonômicas. O que são fibras autonômicas? Nós temos 2 sistemas nervosos no organismo. Tem o sistema nervoso, aquele voluntário. Então, você quer movimentar um braço, uma perna, você aciona seu cérebro e manda a ordem para movimentar o braço. Esse é o sistema nervoso voluntário, depende da nossa vontade. Tem um sistema nervoso chamado autônomo. Este não depende da nossa vontade. Nós não controlamos o movimento dos nossos intestinos, nós não controlamos os batimentos do nosso coração, nós não controlamos a produção de suor pelas glândulas do suor. Por quê? Porque esses órgãos são inervados por esse sistema nervoso chamado involuntário ou autônomo. Pois bem, no diabético, a lesão das fibras da sensibilidade fazem com que alguns deles tenham dores no pé. Dores que são muito características. É aquele indivíduo que tem a dor que se acentua à noite, ele está deitado, ele sente uma queimação nos pés, não tolera as cobertas em cima dos pés. Esta é uma manifestação da neuropatia sensitiva, dolorosa do diabético. Mas o mais grave não é isso, não é essa sensação. Isso é incômodo para o paciente, mas é menos grave do que a perda da sensibilidade. Ou seja, a lesão das fibras de sensibilidade. Uma vez essas fibras lesadas, esse indivíduo perde a sensibilidade no pé. E isto é que é grave, porque aí ele não sente os traumas que ele vai ter no pé. E muitas vezes é daí que surgem as complicações mais graves. Um outro aspecto são as fibras motoras, aquelas que fazem o pé fazer movimentação. Então, muitas vezes, a lesão dessas fibras faz com que o indivíduo tenha uma fraqueza nas pernas, diminui a força muscular nas pernas, porque os nervos inervam os músculos e as articulações, determinando alterações estruturais no pé.
Então, existe, vamos dizer, uma alteração no balanço dessa atividade muscular. Predomina um grupo em relação ao outro e existem alterações na estrutura do pé que também favorecem a ocorrência de lesões. E a neuropatia autonômica é aquilo que eu falei. Lesando esses nervos autonômicos, os nervos chamados simpáticos, o que acontece? O pé se torna quente. Na neuropatia diabética, o pé se torna quente e seco, porque não há transpiração, porque por lesão dessas fibras simpáticas. O pé seco favorece a ocorrência de fissuras, porque ele fica muito ressecado. Então, é preciso tomar cuidado com isso, como nós vamos ver mais adiante. A angiopatia. A lesão das artérias no diabético é importante. A macroangiopatia, que vocês veem aqui, a macroangiopatia é a lesão dos vasos maiores. E isto decorre de, vamos dizer, é gordura que se deposita na parede desses vasos, estreitando esses vasos, muitas vezes ocluindo esses vasos e determinando falta de circulação na perna. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante. A macroangiopatia pode ocorrer no não diabético também. Agora, a microangiopatia é muito característica do diabético. É a lesão dos pequenos vasos da pele. Então, a lesão desses pequenos vasos, esses vasos se ocluindo, determinam lesões de pele, como veremos também mais adiante. Esses dois fatores, neuropatia mais angiopatia, então, favorecem a ocorrência de infecção, conforme eu já disse. Qual é a importância do pé diabético? Aqui vocês têm a importância do chamado pé diabético. Nos pacientes diabéticos, 1 em cada 6 internações decorre de complicações relacionadas aos pés. A duração da internação, o paciente com pé diabético fica internado muito tempo, em geral, acima de 4 semanas. E 50% a 75%, isso o Dr. Salim já comentou, 50% a 75% de todas as amputações que não são decorrentes de acidentes, de traumas, que ocorrem nos diabéticos, que ocorrem na população, ocorrem em diabéticos. Quer dizer, os diabéticos é que são mais sujeitos à amputação de membro. Aqui vocês têm, então, exemplos da neuropatia diabética. Vejam que, conforme eu disse, esse é um ponto onde, normalmente, um pé bem estruturado sofre maior pressão. Se o diabético não tem sensibilidade, ou tem uma diminuição de sensibilidade no pé, ele não muda a posição do pé, ele vai pisando sempre sobre aquele ponto. O que vai acontecer? Vai se formando essa úlcera, chamada úlcera plantar do diabético, que é o mal perfurante plantar, que é uma manifestação decorrente da neuropatia. Aqui você já tem uma alteração estrutural do pé. Vejam que o arco longitudinal do pé está muito acentuado por causa daquela falta de balanço daquela musculatura devido à alteração dos nervos. O que acontece? Acontece que este ponto aqui, que já é um ponto de maior pressão, ele se torna mais acentuado. E, quando o indivíduo pisa, ele não sente, ele vai pisando, aquilo vai lesando e acaba formando aquela úlcera plantar. Esse pé já é um pé bastante alterado decorrente de um diabetes. Vocês vejam que é um pé plano, ele não tem aquele arco que normalmente o pé normal tem, já tem dedos amputados, e quando acontece isso do pé ficar totalmente plano, os pontos de apoio, os pontos de pressão podem mudar, podem se situar em outros locais que não aqueles habitualmente descritos. Esse pé, inclusive, já teve uma infecção grave, vejam aqui tem uma cicatriz de uma drenagem ampla por causa de infecção. Mais uns dados de neuropatia. Aqui vocês têm um pé totalmente plano, onde os dedos se tornaram elevados. E o que acontece? Esses dedos são chamados dedos em martelo. Por quê? Porque quando o indivíduo anda, ele vai batendo a extremidade, a polpa digital, no chão. E com isso, ele não sente, vai formando feridas nas polpas digitais.
e isso, para infectar, não precisa muito. Vejam aqui os tendões bastante tensos e os dedos como se fosse uma garra, como se fosse um dedo em martelo mesmo, por ele bater no chão. A macroangiopatia já é um pouco diferente. A macroangiopatia acomete artérias maiores, seja a aorta ou artérias das pernas, e vai se depositando, então, gordura nessas artérias. Essas artérias vão se estreitando e a circulação nas pernas começa a se tornar deficiente. A primeira manifestação decorrente dessa macroangiopatia é a dor na perna que o indivíduo apresenta quando ele anda uma determinada distância. Então, ele anda, por exemplo, 200 metros, começa a doer a barriga da perna, ele é obrigado a parar, para 1, 2 minutos, passa a dor, ele volta a caminhar. Então, esse paciente, a gente diz que ele claudica. É a chamada claudicação intermitente, porque ele vai andando, parando, andando, parando, andando, parando. Esta é uma fase inicial da macroangiopatia. Mas, se a doença na artéria progride, obstrui totalmente a artéria e atinge extensões maiores do leito arterial, o que acontece? Mesmo em repouso, esse indivíduo vai começar a apresentar dor. Então, essa dor, em geral, ocorre mais à noite, quando ele deita, porque deitado ele não tem a ação da gravidade para auxiliar na circulação. E se a circulação é muito deficiente, quando ele deita, ela se torna mais insuficiente e aí começa a ter dor no pé. É a chamada dor isquêmica, isquêmica de falta de circulação, dor isquêmica de repouso. Isso é típico de insuficiência arterial. Então, esse indivíduo passa a ter dor, ele começa a dormir sentado. Ele fica sentado com o pé pendente para que a ação da gravidade ajude a melhorar essa dor. É típico, o pé incha, porque ele dorme sentado a noite toda, o pé fica inchado e vai agravando o problema da circulação. A ponto de aparecer, então, as pequenas gangrenas nessa situação. Quando falta a circulação de maneira muito grave, aparecem, então, essas gangrenas que podem atingir maiores extensões e fazer esse indivíduo acabar perdendo o membro. Tem cura nessa cura? Nós vamos responder isso no final, um minutinho. A microangiopatia. Essa é uma lesão característica do diabético. Na microangiopatia, vocês têm lesões de vasos pequenos da pele e acabam resultando em úlceras cutâneas. Essas úlceras cutâneas são extremamente dolorosas. Elas podem ocorrer na perna, no dorso do pé. Elas são muito dolorosas porque decorrem da falta de circulação na pele. É preciso ter em mente que essa microangiopatia ela ocorre não só nos pés, como também no fundo de olho, quer dizer, alterando a visão do indivíduo, determinando aquela retinopatia, chamada retinopatia diabética, e ocorre nos rins. Nos rins, determinando a nefropatia diabética, que acaba lesando o rim e acaba em insuficiência renal. Então, essa microangiopatia ocorre em vários órgãos. Aqui vocês têm uma manifestação do diabético que é preocupante, porque uma lesão dessas pode ser a origem da perda do membro. É aquele diabético que, por qualquer motivo clínico, tem uma pneumonia ou qualquer coisa assim, ou uma insuficiência cardíaca, ele vai parar numa UTI, fica deitado, ele fica agitado na cama e começa a atritar a perna, agitado, atrita a perna contra a cama, ali, o lençol. E o que vai acontecer? Ele já tem uma neuropatia associada à microangiopatia, esse atrito com a cama vai fazendo com que haja o aparecimento de lesão nesse calcanhar. E isto pode ser facilmente evitável simplesmente utilizando um protetor de calcânio, então, ou mesmo um enfaixamento aqui com algodão, protegendo esse calcanhar. A gente precisa estar atento a isso, porque, infelizmente, a gente vê isso com muita frequência na prática. O médico clínico
que não é o caso do Salim, porque o Salim está preocupado com isso, ele sabe disso, ele já viu minha palestra várias vezes. Então, o médico clínico ele está preocupado com o coração e com o pulmão do doente. Perna pouco importa. A perna está ali, é como um apêndice. E o que acontece? Quando ele menos espera, aparece uma lesão desse tipo aqui, que pode fazer o indivíduo perder a perna. Então, é preciso estar atento a isso. Isso é uma complicação relativamente frequente. Essa já é uma lesão grave. Aqui nós temos o pé diabético típico, neuropatia, insuficiência arterial e infecção. Aqui vocês têm uma infecção grave na extremidade do dedo, está saindo pus aqui, necrose, gangrena, um pé inchado, vermelho, um pé com infecção grave. O diabético, eu já disse a vocês que ele tem uma menor resistência imunológica. Então, essas infecções, elas progridem rapidamente. Numa noite, se o indivíduo tiver à noite uma lesãozinha no dedo, em 12 horas, na manhã seguinte, ele pode ter uma infecção desse tipo aqui, se não for tratado adequadamente. Então, o diabético precisa tratar rapidamente qualquer lesão que apareça no pé, porque senão ele corre esse risco aqui. Aqui tem alguns exemplos de infecção. Por que ocorre a infecção e a gangrena? Vejam, vocês têm uma infecção aqui no interdígito, ou seja, aquelas frieiras, por exemplo, que são relativamente frequentes. Você tem uma frieira aqui, a frieira infecta, é uma porta de entrada de infecção. O que acontece? Entra o germe, a infecção se estabelece, lesa, acaba obstruindo as artérias de irrigação do dedo e acaba, então, em necrose, gangrena dos dedos. Um outro fato aqui, relativamente frequente, o joanete. O indivíduo tem um joanete que ulcera aqui. Ulcerou, a infecção entra, progride, obstrui a artéria do grande dedo e acaba dando a gangrena do dedo. Então, vamos agora para o que interessa. São os mandamentos para o pé do diabético, que eu chamo dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento para o diabético é controlar a glicemia, controlar o diabetes, que é difícil na prática. A gente reconhece isso, mas é preciso controlar o diabetes, porque é a única maneira de evitar ou retardar aquelas complicações que eu falei para vocês. Então, controle adequado da glicose no sangue, combate ao sobrepeso, a obesidade, que é um fator agravante no diabetes, muitas vezes desencadeante no diabetes, e evitar os hidrocarbonados, ou seja, doces e açúcar livre, fundamentalmente. Da Cristalo. Então, alimentação adequada, exercício físico é muito importante, porque no exercício físico nós vamos queimar açúcar na musculatura e vamos manter um peso adequado. Medicamentos para aqueles diabéticos que precisam de medicamentos e insulina para aqueles que necessitam de insulina. Isso é o médico que vai determinar. Então, esse é o primeiro mandamento. Controle adequado do diabetes, que é a única maneira de controlar aquelas complicações. Segundo, a higiene do pé deve ser perfeita. Vejam bem, os pés devem ser lavados com água morna, e vou explicar por que não quente depois. Água morna, um sabão neutro de preferência, e os dedos devem ser enxugados com cuidado. Não se deve esfregar a toalha no meio do dedo. Deve-se pôr uma toalha felpuda no meio do dedo para secar bem no meio do dedo para evitar aquelas frieiras. Ou usar um cotonete para secar no meio do dedo. Mas nunca esfregar a toalha para não rachar ali no meio dos dedos. Um aspecto importante, conforme eu já disse, o pé do diabético é um pé seco, sujeito a fissuras e, consequentemente, infecções. Então, é preciso hidratar a pele do diabético, particularmente na região do calcanhar, que é uma região muito sensível a essas fissuras. Nós temos, então, que usar cremes hidratantes, manter hidratada a pele do pé,
para evitar esse ressecamento. Esse é um aspecto importante. O diabético com insuficiência arterial, importante, ele tem o pé frio. É diferente do diabético que tem só neuropatia, que o pé é quente. Aqui existe falta de circulação, o pé esfria. Então, não se deve colocar bolsa de água quente diretamente na pele do pé. Porque, vejam bem, o diabético já tem uma diminuição de sensibilidade, às vezes ausência de sensibilidade na planta do pé ou no dorso do pé. Se ele tem o pé frio e ele coloca a bolsa de água quente, ele vai provocar queimadura no pé e não vai sentir. E aí formam-se bolhas que infectam e as complicações graves vão acontecer. Então, o diabético deve, quando sentir frio no pé, tiver um dia frio, ele deve aquecer o ambiente. Ele põe um aquecedor, aquece o ambiente, mas não põe calor diretamente no pé. Pode usar meias de preferência, preferentemente de lã no frio, para aquecer, procurar aquecer o pé, e nunca fazer escalda-pé, que é uma coisa que é muito habitual o indivíduo fazer quando tem o pé frio. Ele vai fazer um escalda-pé e aí ele frita o pé porque formam-se bolhas, ele não sente o calor. O uso de sapatos adequados é muito importante. É difícil vocês convencerem as mulheres a não usar sapato de bico fino, mas é importante que se use sapato largo na extremidade, porque o sapato de bico fino faz com que os dedos fiquem encavalados e muitas vezes eles se lesam nessa brincadeira. Então, sapato deve ser um sapato largo e existem sapatos para diabetes desse tipo aqui. Outra coisa importante é examinar o calçado antes de pôr o calçado. Como o diabético não tem sensibilidade no pé, o que acontece? Ele pode calçar o sapato e o forro do sapato está rasgado. Ele não sente que o forro do sapato está rasgado, ele calça aquele sapato, o forro vai machucando a pele. Ou um prego no sapato, simplesmente ele não sente, ele vai pôr o sapato, aquele prego pode entrar na planta do pé e começar as lesões que vão se infectar. Então é preciso pôr a mão dentro do sapato antes de calçá-lo. Pôr a mão para ver se não tem algum corpo estranho dentro do sapato para que não ocorra esse problema. O quinto mandamento: não cortar sozinho os calos. Porque, primeiro que o diabético, em geral, depois de um certo tempo, ele não enxerga bem. E não é interessante ele cortar os calos, porque ele vai lesar a pele e pode provocar infecção. Então, ele deve procurar um podólogo que conheça, que saiba manipular os calos nos pés de diabéticos e possa, então, fazer a ressecção desses calos de maneira adequada, sem lesar a pele. Então, não usar também aqueles calicidas, porque os calicidas são muito... eles acabam lesando a pele, porque eles são cáusticos. Então, eles lesam a pele e podem provocar infecções. Não usar calicidas. O sexto mandamento: evitar traumatismo do pé. Evidentemente que, para evitar traumatismo do pé, ele deve usar um calçado, ele não deve andar descalço. Porque se ele não tem sensibilidade, ele vai andar descalço, ele vai pisar em coisas que podem lesar o pé e ele não sentir. É muito frequente a gente ter esses diabéticos com lesões no pé que foram à praia. As nossas praias estão muito poluídas. O diabético andando descalço numa areia quente, ele está sujeito a queimar a planta do pé sem sentir. Quando um de nós vai andar na praia, um indivíduo normal, você sente o calor no pé, você tira o pé rapidamente. Ele não tem sensibilidade, ele pisa na areia quente e, com isto, vai fazer bolha na planta do pé por queimadura. Ou vai pisar, conforme já vi várias vezes, num toco de cigarro aceso que está na areia. Ele simplesmente não sente, ele pisa no toco de cigarro, aquilo fica queimando. Ele só vai sentir que tem problema no pé quando a infecção se estabelece e se aprofunda. Aí ele vai sentir, porque começa a ter febre, começa a ter outras manifestações. Então, andar sempre calçado, o diabético. Não andar descalço, particularmente na praia.
quando tiver ferimentos, não usar antissépticos fortes, nada de iodo para passar na lesão do pé. É limpar, lavar bem com água e sabão, é limpar com soro fisiológico ou com água boricada, antissépticos suaves, para não agravar o problema da ferida. Outro aspecto importante, quando se fizer o curativo num ferimento do pé, não colocar esparadrapo diretamente na pele, que é uma coisa que a gente vê com frequência. Então, coloca o esparadrapo, na hora que você vai tirar o esparadrapo, você arranca a pele junto, porque a pele é muito frágil do diabético. Então, é preciso não colocar nada adesivo, nenhum adesivo na pele. Coloca-se uma atadura e o esparadrapo em cima de uma atadura. Um aspecto ainda anterior aqui seria esse de iluminar bem o ambiente. Isso é muito importante para evitar trauma. É muito frequente o diabético não quer acordar a esposa, então ele levanta à noite para ir ao banheiro e não acende a luz, ele vai no escuro, e aí dá uma topada na cama ou no armário. E aí começam os problemas, aí começa a lesão no pé. Então, é preciso que ele tenha iluminação suficiente para se movimentar no quarto, para evitar esse tipo de trauma. Ou usar um farolete, é isso. As unhas devem ser cortadas adequadamente, devem ser cortadas longe da pele, nada de cortar os cantos das unhas, porque senão acontece isso aqui, ó. Corta os cantos, ela encrava e ocorre a infecção periungueal. E essa infecção no pé de um diabético pode ser a origem de uma infecção generalizada, se não for devidamente cuidada. Então, as unhas devem ser cortadas longe da pele, retas, assim como está aqui, nunca cortar os cantos. E devem ser devidamente cuidadas, nunca deixar as unhas chegarem a esse ponto aqui. Porque, vejam, aqui nós temos uma micose de unha importante, a unha está destruída pela micose, tem as unhas crescendo lateralmente e lesando os dedos vizinhos. Então, é preciso cortar, tratar das unhas adequadamente. E o ideal é o diabético não cortar sozinho as unhas, porque a visão dele, em geral, não é adequada. E quando ele vai cortar a unha, ele pode cortar a pele junto e nem sentir. Então, é preciso que um podólogo, faça esse trabalho. O fumo, vejam aqui, o fumo é um fator importante junto com o diabetes, constituem chamados fatores de risco para a doença arteriosclerótica. Particularmente na doença arterial periférica, que aqui está DAOP, doença arterial obstrutiva periférica, que é o que nos interessa. Nessa doença, o tabagismo e o diabetes são os dois fatores mais importantes para obstruir vasos. Então, o diabético já tem o diabetes como fator de risco. Se ele acrescentar o tabagismo, ele vai acrescentar um outro fator de risco importante. E aí vai agravar a condição circulatória do pé. O 9º mandamento. Os pés devem ser examinados diariamente. O diabético tem que examinar o pé, olhar no meio dos dedos, ver se não tem uma micose. Se tiver micose, tem que tratar essas frieiras. E, fundamentalmente, ele não consegue enxergar a região da planta do pé. Ele não tem sensibilidade na planta do pé, ele tem que pedir para um familiar olhar periodicamente, e esse periodicamente é toda semana, olhar a planta do pé para ver se não tem nenhuma lesão. Ou colocar um espelho, se ele enxergar, ele põe um espelho para olhar a planta do pé. Finalmente, ele não deve ouvir conselhos de comadres. A ideia é sempre consultar o médico periodicamente para examinar os pés, examinar a circulação, examinar a parte neurológica, enfim. O exame médico aí é fundamental para o controle do diabetes e o controle dessas complicações. Aqui é o livro que eu e o Dr. Salim tivemos a oportunidade de escrever. E aqui uma frase final do Mahatma Gandhi. A
A felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais vive, mas o que melhor vive. Muito obrigado.